Sou a professora Andresa e vou estar estudando com vocês hoje a função logarítmica. Cientistas e médicos do mundo inteiro têm se empenhado na busca por um fármaco capaz de deter ou até mesmo de minimizar os danos causados pelo vírus Covid-19, o novo coronavírus. Independentemente de como ocorre a atuação do medicamento, a sua concentração no local da ação controla o efeito, ou seja, é capaz de controlar o dano. Essa relação existente entre a concentração de um fármaco no seu local de ação e a intensidade do efeito farmacológico, ou seja, o resultado da medicação produzida, é denominada curva de dose-resposta, conforme o gráfico que você vai ver aí agora na sua tela. Como podemos ver aí, temos no eixo X a dose, em escala logarítmica de uma base 10, você já vai entender o que é isso. E no eixo Y, nós temos aí a resposta medida. E a curva sendo representada por esta curva, onde mostra lá em cima a sua eficácia máxima. Na matemática, esse gráfico ele representa uma função. Você sabe qual é? Quais as características dessa função? Você já ouviu falar na função logarítmica? Sabe o que é? Pense um pouquinho. Volta para mim um pouquinho. A função logarítmica é a função cuja variável está no expoente. Ela é também uma função bijetora, pois ela possui uma função inversa, que é a função exponencial. E ela é do tipo que você vai ver aí agora na sua tela. A função, ela sai do conjunto dos números reais positivos e não nulos para o conjunto dos números reais, tal que o logaritmo de x na base A é igual a y. Vale ressaltar o seguinte, esse A que você está vendo, ele é a base da nossa função. E x é o nosso logaritmando. A base da função logarítmica, ela deve ser maior do que 0 e diferente de 1. E o nosso logaritmando, ele precisa ser maior do que 0. Aí nós temos um exemplo de função logarítmica. Log de x na base A é igual a y. Para eu resolver essa função, eu a inverto, eu a transformo numa função exponencial, aonde a minha base elevada a y vai me dar o resultado x, que é o meu logaritmando. Supor que a nossa base seja igual a 2. Nós vamos ter o seguinte, log de 16 na base 2 é igual a y, ou seja, eu preciso descobrir qual é o expoente que, aplicado à base 2, vai me dar um resultado igual a 16. Nesse caso, nosso resultado seria 4. 2 elevado a 4 é igual a 16. A representação gráfica da função logarítmica. Vem aqui para mim um pouquinho. O gráfico de uma função logarítmica, ele pode ser crescente ou pode ser decrescente. Para sabermos como esse gráfico se comporta, nós devemos atentar para o valor da nossa base. Dá uma olhada aí na sua tela. Se a minha base estiver entre 0 e 1, ou seja, ela é maior do que 0 e diferente de 1, maior do que 0 e menor do que 1, eu terei um gráfico decrescente. Aí nós temos um exemplo. Vamos supor que a nossa base é igual a meio. Logo, o gráfico ele vai ser decrescente, porque meio é menor do que 1. E ao estabelecermos valores para x, o gráfico dessa função seria conforme o que está sendo mostrado aí na sua tela. Ou seja, ele é um gráfico decrescente. Quando x equivaler a 1/4, y equivale a 2, quando x equivale a meio, y equivale a 1, e assim sucessivamente.
Agora, se a base da minha função logarítmica for maior do que 1, aí nós teremos um gráfico crescente, conforme mostra no exemplo. Supor que agora a nossa base é igual a 2. Logo, o gráfico da minha função logarítmica vai ser um gráfico crescente, porque 2, obviamente, é maior do que 1. E ao estabelecermos valores para x, o gráfico dessa função se comportaria conforme o que está sendo mostrado aí na sua tela, tá? Quando x for 1/4, y vai equivaler a menos 2. Quando x for meio, y equivale a menos 1, e assim sucessivamente. Vamos a um exemplo? Considerando que o gráfico precedente apresenta a concentração plasmática de um fármaco em função do tempo de administração a partir de duas formulações farmacêuticas A e B. Julgue os itens a seguir. Então, olha só, o que a questão está me falando? Supor que existem duas formulações farmacêuticas, 2 medicamentos em teste aí. E o nosso gráfico, ele nos apresenta aí no eixo X o tempo dado em horas e a concentração do fármaco, dado em miligramas. Aí a questão pergunta o seguinte: em função de sua farmacocinética, a formulação B pode levar à diminuição da flutuação dos níveis plasmáticos e, consequentemente, aumento da eficácia ou segurança do tratamento. Em outras palavras, ele está perguntando o seguinte: a formulação B, ou seja, a medicação B, ela vai levar à diminuição da flutuação desses níveis plasmáticos e, com isso, ele vai fazer com que a eficácia desse medicamento ele seja mais seguro. Está certo ou errado? Analise o gráfico. Nós temos aí duas curvas. Temos a curva da medicação A, formulação A, e a curva da formulação B. Analisando o gráfico, nós podemos considerar essa resposta certa, porque se nós observarmos, na formulação B, o corpo elimina o fármaco mais lentamente. Observa ali o tempo no eixo X, aumentando assim o seu poder de ação, enquanto na formulação A, o corpo vai eliminar o fármaco, ou seja, a medicação, mais rápido, e com isso o seu poder de ação vai ser menor se comparado à formulação B. Então, a resposta correta aí é certo, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Aproveite o material que está disponibilizado no portal e até a próxima. Bons estudos!